presidente. Está encerrado o pequeno Certo. expediente e no grande expediente, Vossa De novo, Excelência é a primeira. vou continuar, tá certo. Pode continuar no grande expediente. Tá certo, senhor presidente. Muito obrigada depois de quase mais de 2 semanas, né, sem ter o pequeno e o grande expediente, vou utilizar porque tenho várias pendências. Mas como Chico vai falar logo mais, né, da situação favorável, né, do abastecimento de água lá no sertão, mas infelizmente não é a realidade em vários outros municípios, Chico, porque infelizmente a situação no qual deveria melhorar em vários locais piorou. Possa ser que lá no Alto Sertão, né, você com sua articulação, Chico da Água, possa até ter melhorado lá em alguns locais. Mas, infelizmente, Chico, aqui na Grande Aracaju está uma situação lamentável. E o Ministério Público de Sergipe, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Aracaju, protocolou uma série de ações civil públicas, as ACPs, contra a concessionária Iguar Sergipe. E as medidas foram motivadas por reclamações frequentes de moradores de vários bairros da capital sobre falta de água e problemas com cobranças abusivas, principalmente em locais, né, que não chega água, mesmo assim a Iguar está cobrando, e também as denúncias, né, do aumento, né? Muitos moradores disseram que desde o início a Iguar vem trocando o hidrômetro e depois dessa troca, muitas das vezes a conta de água chegou a duplicar. E segundo o Ministério Público de Sergipe, a falha no fornecimento de um serviço essencial compromete diretamente a saúde e a dignidade da população. Essas ações envolvem localidades como os bairros Santo Antônio, nos loteamentos Jardim Petrópolis, São Sebastião e Vila Ana, José Conrado de Araújo, o bairro industrial ali no conjunto Duque de Caxias, o bairro 18 do Forte, Cidade Nova, Japãozinho e também no Luzia. E é importante que todas as outras localidades denunciem no Ministério Público, não só aqui da Grande Aracaju, mas também do interior, porque é a partir da denúncia que o Ministério Público pode ajuizar essas ações contra a Iguar. Essa empresa incompetente que não está resolvendo a situação histórica e está contribuindo para aumentar a crise hídrica no nosso estado. As ações civis públicas movidas pelo Ministério Público de Sergipe contra a concessionária Iguar Sergipe escancaram aquilo que o povo já sente na pele todos os dias: falta de água, fornecimento irregular, pressão insuficiente e, ao mesmo tempo, cobranças abusivas. Famílias inteiras sendo obrigadas a reorganizar suas rotinas para armazenar água de madrugada sem qualquer garantia de regularidade, enquanto continuam pagando como se o serviço estivesse sendo prestado de forma adequada. Isso fere, Chico das Águas, diretamente o princípio da continuidade dos serviços públicos e o Código de Defesa do Consumidor. Não venha defender o indefensável. Não cabe à população pagar pela ineficiência da empresa, muito menos, Chico, arcar com problemas estruturais herdados de gestões anteriores.
A responsabilidade é objetiva e deve ser assumida por quem lucra com a concessão de um serviço essencial. E a gente sabe muito bem que essa concessão foi um ato político para poder proteger os prefeitos que estavam, né, devendo e usaram o dinheiro público para pagar dívidas de forma irregular. Por isso que o Tribunal de Contas está acionando e investigando vários municípios. E é fundamental que a Justiça determine com urgência a regularização do abastecimento, a redução das tarifas, enquanto persistirem as falhas e a suspensão de cobranças indevidas. Mas é preciso ir além, garantir a transparência com a apresentação de relatórios técnicos evidentes e responsabilização pelos danos coletivos causados à população, que a esses danos acabam, né, gerando também transtornos em escolas, né, em equipamentos de saúde, como a gente já denunciou, né, que vários serviços, né, que podem salvar vidas estão sendo prejudicados por causa da falta de água. O acesso à água tratada não é um privilégio, é um direito essencial à vida, à saúde e à dignidade humana. E quando esse direito é negado de forma recorrente, como denunciam moradores de diversos bairros da nossa capital e também do interior, estamos diante de uma situação inaceitável. Estimulamos que vocês também, que são de municípios do interior do Estado, também busquem o Ministério Público para acionar os seus direitos, como eu já falei, porque é a partir da denúncia que o Ministério Público pode ajuizar as ações contra a Iguá. Do ponto de vista político, esse caso também nos obriga a fazer um debate muito profundo. Qual o modelo de gestão que estamos defendendo para serviços essenciais como a água, a própria saúde, né, já que também o governo está privatizando, porque o que está em jogo aqui não é apenas a eficiência, é o compromisso com a vida das pessoas. E o nosso mandato estará ao lado da população, cobrando soluções imediatas, fiscalização e denunciando qualquer tipo de abuso. A água não é mercadoria, Chico. A água é direito, e direito não se negocia, né? Espero, né, que você, com seu poder, tanto no governo, né, e a seu diálogo, né, com os representantes da Iguá, possa também pressionar para resolver essa situação. A outra questão, senhor presidente, que eu recebi recentemente foi sobre o Parque dos Cajueiros. Eu queria que colocasse um vídeo que está circulando nas redes sociais em relação ao abandono a um parque tão importante, e salientar que esse parque é de responsabilidade do governo do Estado, não da prefeitura, apesar que deveria ter parceria. Pode soltar aí o vídeo, por favor, sobre o abandono do Parque dos Cajueiros. Está sem som. Está sem som, ele tem. Me diz aí, por que ninguém está falando sobre isso? Esse é o Parque dos Cajueiros, ele está simplesmente abandonado. É triste e revoltante ver um lugar tão lindo e com um potencial enorme para as famílias se divertirem, levarem suas crianças para brincar, praticarem atividade física, um lugar também para desenvolver o comércio local, está simplesmente ao léu. Ninguém toma nenhuma providência e já vem há muito tempo caminhando dessa forma. Cadê os responsáveis? O que será feito? Queremos a revitalização desse lugar tão lindo e incrível que temos à nossa disposição. É terrível, um dos espaços, né,
público mais lindo da nossa capital se encontrar nessa situação. Um espaço que deveria ser de convivência, lazer e cuidado com as famílias, mas infelizmente hoje se encontra completamente abandonado pelo poder público. E essas imagens evidenciam muito, claro, que há mato alto, equipamentos quebrados, brinquedos deteriorados, estruturas sem manutenção, um total abandono. Um espaço que poderia estar cheio de crianças, de vida, de encontro entre famílias, mas que, infelizmente, hoje, né, transmite abandono, insegurança e descaso. E quero fazer uma pergunta direta ao governo do Estado: por que um espaço com tanto potencial está nessa situação? Cadê a manutenção? Cadê o investimento? Cadê o planejamento? Não adianta falar de qualidade de vida, em bem-estar, em políticas para a juventude, se o básico está negligenciado. Porque espaços como esse são fundamentais para a saúde mental, para o convívio social, para o lazer e para o desenvolvimento saudável. Infelizmente, está abandonado. Por isso, fica aqui uma cobrança, que o governo do Estado apresente imediatamente um plano de recuperação e manutenção do Parque dos Cajueiros, e a SEDURB deve imediatamente providenciar a manutenção do local. Nossos parques deveriam ser tratados com prioridade e não com sobra e abandono, como está acontecendo. Por fim, vou passar uma parte, senhor presidente, para a deputada Lidiane. Deputada Linda, deputados e deputadas presentes, meu muito bom dia a todos os servidores da casa, aos sergipanos. Só sobre isso que você trouxe aqui, deputada, para informar, né, que a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer informa que segue em andamento as ações administrativas e técnicas voltadas à melhoria das condições estruturais do Parque dos Cajueiros, com foco nas áreas de lazer, ambiental e educativa. Comunica que o contrato de manutenção predial foi devidamente assinado. Com isso, nos próximos dias serão iniciados os serviços de manutenção do espaço, incluindo pintura e intervenções nos parques, visando garantir melhores condições de uso para a população. Informa ainda que a limpeza do local está sendo realizada como parte das ações contínuas de conservação do parque. E, em relação ao pier, foi iniciado o processo já da desmontagem da estrutura. A contratação da empresa responsável pela reforma dessa estrutura segue em fase final de procedimentos administrativos para que as próximas etapas da obra sejam executadas. Obrigada, Lidiane. Espero, né, uma agilidade, porque pelo que eu vi no vídeo, né, já tem um tempo que está interditado ali, né, e espero que com essas denúncias que estão acontecendo haja uma agilidade aí. Por fim, senhor presidente, quero falar sobre as famílias que estão ocupando a Secretaria Municipal da Família e Assistência Social de Aracaju, porque a situação está ocorrendo lá na sede, né, da Secretaria Municipal de Assistência Social, onde cerca de 59 famílias realizam protesto e ocuparam o prédio na tarde desta terça-feira. Trata-se de famílias da ocupação Marielle Franco, localizada num bairro Porto Dantas, que reivindicam acesso à moradia após um deslizamento de terra na área onde reside. Elas, desde segunda-feira, estão se fazendo presente para cobrar um acordo, né, com a secretaria. Há um processo de negociação com a prefeitura que se estende há mais de um ano. E na última semana, estas famílias foram atendidas pela secretaria e realizaram o cadastro necessário para a inclusão em programas habitacionais, conforme os critérios da política pública vigente. No entanto,
a principal demanda apresentada no protesto diz respeito à ausência de encaminhamentos concretos e prazos definidos para a solução, né, dessa situação. Então, toda a solidariedade às famílias que estão lá. A representação, né, das famílias alegam que a ocupação é pacífica e que não estão somente ocupando as dependências para agilizar o processo de negociação, né? A nossa assessoria jurídica ficou de ir lá para saber como é que está essa situação. E diante desse cenário, é fundamental que haja maior transparência sobre encaminhamentos previstos para essas famílias, 59 famílias, incluindo informações objetivas sobre prazos, critérios e alternativas habitacionais. O cadastro é um passo importante, mas não resolve por si só a situação emergencial enfrentada por essas pessoas. Mas é necessário se ter planejamento com prazos concretos para que as pessoas possam, né, estar tranquilas em relação à condição de moradia. E a nossa mandata se solidariza com essas famílias e reafirma que a luta por moradia digna é legítima. Seguiremos cobrando que a Prefeitura de Aracaju não apenas dialogue, mas também que possam realizar medidas concretas e urgentes para garantir que nenhuma dessas pessoas continue vivendo sobre risco ou abandono, porque quando o povo ocupa é porque, infelizmente, o Estado falhou. Por fim, já que o o líder do governo, que também tem relações lá com Capela, eu estive lá essa semana, deputado Cristiano, e eu fui conhecer o assentamento José Emídio, lá, que é um loteamento que existe várias agrovilas. E tem uma demanda histórica, que é a questão de falta de água, que a Capela hoje é o único município que é de responsabilidade ainda da SAI, né, da administração pública, porque eles, desde quando eu estive lá em 2023, eles denunciam lá a dificuldade de acessar a água. Existe carro-pipa que vai lá, muitas das vezes, só uma vez por mês, né? Isso dificulta muito o acesso. Eu estive lá, a prefeitura entregou uma caixa d'água lá para a associação, mas eles, além de denunciar a demora do carro-pipa chegar, muitas das vezes a condição das águas não está boa, né? Muitas vezes águas sujas, e o que eles querem, eu queria ver a possibilidade de você fazer essa articulação, é que lá na comunidade seja cavado um poço, é uma região que existe nascente, que com esse poço, né, já existe encanação até as casas, porque é um assentamento do INCRA, só que como não tem um poço, teve um poço lá que foi cavado pelo INCRA, mas eles não conseguiram chegar à água, porque era muito cavado 60 metros e não conseguiram. Então, se pudesse o senhor articular para que os técnicos fossem lá e ver essa possibilidade, porque são umas 9 agrovilas em todo o assentamento. Vou dar uma parte aí ao deputado Cristiano. Deputada Linda, primeiro, o assentamento José Emílio é o segundo maior assentamento do MST em Sergipe. E esse abastecimento, através de carros-pipas, iniciou na gestão da ex-prefeita Silvane, no ano de 2017. Porque antes nem isso acontecia. É uma região grande, com muitas famílias, e que há o fornecimento de água através de carro-pipa feito pela prefeitura. Capela é o único município que não entrou na concessão, né, que é abastecido através do SAAI, e há um projeto para que a gente possa
fazer esse abastecimento chegar direto na torneira das pessoas, como aconteceu numa comunidade quilombola, que a senhora, vou até convidar a senhora para conhecer, Qual? que é o Cantagalo. povoado Cantagalo, né? Nós furamos um poço e hoje tem água encanada naquela comunidade. Já está no planejamento para que isso aconteça. O problema é que não é só o poço, porque se fosse o poço é um investimento de, sei lá, 50, 70, até 100 mil reais, dependendo da profundidade. Não é isso, Chico? Que é um grande conhecedor aqui dessa temática. Mas eu agradeço a passagem da senhora por lá. Seja sempre bem-vinda, né, à capela. E nós iremos fazer essa intermediação com o prefeito Júnior e o presidente do SAAI, o Paulo, para que a gente possa dar maior celeridade a esse pleito. Inclusive, caso seja um poço, convidar a senhora para que a senhora possa, junto comigo, até dividirmos uma emenda para a gente indicar um poço ali para aquela comunidade. Então, Cortaram o microfone da... Acabou. 2 minutos, deputado. Obrigada, senhor presidente. Certo, eu enviei já 2 emendas lá para a associação, né, para eles regularizar a gente, independentemente do município. Eu me comprometo, né, como sugestão, né, impositiva, já que o senhor tem muita influência no governo, espero que possa contribuir para pagar. Essa não é a questão, né? A questão é porque também acontece em outras localidades. Eu disse que lá é uma localidade que a gente foi mais infelizmente nessa situação, como Cantagalo, que eu já tive lá também, desde quando eu sou vereadora, e havia várias denúncias da população. E o quanto o senhor traz uma coisa muito importante sobre Cantagalo, eu mesma denunciei aqui, trouxe um vídeo que eu fui numa escola, e eu fico feliz de saber que, a partir das nossas denúncias, né, houve uma agilidade maior por parte da prefeitura. Por isso que, quando a gente vem aqui e denuncia, não é fazer política, é para contribuir, para poder, né, trazer os problemas da cidade e assim a gente articular para ver se resolve. Então, fico feliz que Cantagalo tenha sido resolvido, conseguiu furar esse poço e que outras localidades possam, quem sabe, Capela, né, a saída de Capela, mostre para igual outra forma, né, de serviço, que é que o que o Estado fez foi errado, ter vendido, né, se Capela realmente cumprir e conseguir levar água nas torneiras de toda a população capelense. É isso. Muito obrigado, senhor presidente.